Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste também no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir, seja no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui, ver programas anteriores que ficam aqui alojados, enfim, ver o que a gente conversou em termos de esporte aqui no nosso programa. Nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor, óculos de grau completo com linhas com antirreflexo, tudo em até 10 vezes em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva 1900, fone 3027 3019. Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamarense de Voleibol divulga suas atividades. Pois o nosso papo de hoje é com o deputado Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia, mas antes de tudo, um santamariense, né? Quer dizer, ele não nasceu em Santa Maria, mas é um santamariense e que muito fez pelo esporte e muitos também sabem, foi atleta, né? Tudo bem? Satisfação em receber o deputado. Satisfação, Antônio Tesses, é uma alegria enorme poder estar aqui, né? Falar sobre esporte, aprender também um pouco, né? Tenho certeza que é muito positivo, mesmo hoje não estando mais, né, jogando futebol, mas foi algo assim que eu me dediquei muito, né, desde guri, desde piá, e tive a oportunidade de participar bastante aqui na cidade, dos times de veterano, tive a grande oportunidade e a gratidão de ter tu como meu treinador, inclusive, né, em alguns momentos importantes, históricos aqui, tanto no Imembuí quanto também lá no nosso querido Montese. Então eu tenho muita alegria assim, de ter vivido aquele período importante e logicamente que a gente também, o tempo vai passando, a idade vai chegando, não que não pudesse, se não fosse meus joelhos, minhas artroses, eu estaria ainda correndo, mas aí eu resolvi parar antes que pudesse prejudicar mais ainda, mas tenho muito carinho, assim, muito respeito, né, por todos aqueles que fazem do esporte amador aqui na cidade, principalmente os veteranos, uma forma também de entretenimento, uma forma de unificar, de solidarizar, né, esta relação com tanta gente. Eu diria assim, saudade daquelas tardes de sábado que a gente ia para os campos de futebol aí, lotado de gente, brincar de jogar futebol na verdade, mas eu acho que era bom para a saúde, para a mente, e eu acho que era bom também para as relações que a gente acaba constituindo entre tantas pessoas de muita amizade. Eu tenho muito carinho, quero aqui publicamente agradecer todo o apoio que eu sempre tive de você como meu treinador em vários momentos, e eu acho que foi muito positivo, foi um grande aprendizado. Bom, primeiro agradeço, né? Você é muito gentil realmente nas palavras, mas para o pessoal ter uma ideia, você veio para Santa Maria, você nasceu em Dilermano, né? Eu nasci num rincão chamado São José da Porteirinha, que era o interior de Dilermano da Aguiar, na época ainda pertencente a Santa Maria, né? Quando eu vim para a cidade, ainda Dilermano era pertencente a Santa Maria, mas desde guri, né, lá 10, 11, 8, 9 anos, eu já tentava ajudar a participar do esporte. Nós tínhamos um time que teve bastante história lá no interior, que era o Rio Grandense, do Cerro da Porteirinha, né? Rio Grandense. O Rio Grandense, nós disputamos dezenas de jogos, né, com times importantes, com o Grêmio São Pedrense, com o time Fluminense de Dilermano, que era muito forte na época, com vários times aqui da Santa Maria, o Leão do Morro, com o Cerro Azul, com vários times que iam jogar conosco lá. Era um local muito bom, acabei sendo presidente desse time, joguei futebol muitos anos lá. Na época eu ainda guri, magrinho, corria muito, né? Porque essa é uma das minhas características, né?
Então a gente fazia muito legal, assim, a gente fez muita amizade naquela época. Até 18 anos eu trabalhei na roça, trabalhei lá na região do interior, e o nosso entretenimento final de semana era jogar futebol, principalmente lá com o Rio Grandense. E olha que tinha clássico extraordinário, Rio Grandense e Charrua de São José da Porteirinha, Rio Grandense e Vasco da Gama da Picada do Gama, Rio Grandense e Fluminense de Lermando e Aguiar. Esses times eram todos assim, na época, times fortes, né, que tinham competições importantes. E foi um aprendizado, e logo depois eu acabei vindo para o quartel, do quartel acabei indo para Porto Alegre. Eu trabalhei 5 anos em Porto Alegre. É interessante, eu nunca parei, porque em Porto Alegre nós fundamos em Gravataí, essa é uma coisa que poucos sabem, nós fundamos em Gravataí um time para disputar o campeonato da cidade, União Santamariense era o nome. Lá de Gravataí. Por que União Santamariense? Porque 90% dos atletas que eu consegui juntar lá eram oriundos de Santa Maria. E União Santamariense se transformou num belo de um time de futebol, disputamos 3 campeonatos da cidade, e olha que na época tinha o Gravateiense, que era muito forte, né? Times muito fortes lá, e a gente acabou indo bem. Eu lembro assim que na época também eu tinha saído do quartel, estava preparado fisicamente bem melhor, fiz muitos gols lá em Gravataí, viu? Então foi importante. E depois, quando eu voltei para cá, bom, aí comecei a voltar aos poucos, e durante um período joguei aqui, depois voltei aí sim para os veteranos. Basicamente ali, quando eu fui prefeito, né, os 8 anos de prefeito eu joguei os 3 campeonatos veteranos que tinham, né, a Copa Amizade, Copa Prefeito e Copa Verão, e que para mim assim, eu falo até hoje, para mim não existiu em nenhum outro lugar no mundo algo tão importante quanto o que nós tínhamos aqui. As 3 competições de veterano, hoje eu acho que não estão todas funcionando, né? Mas se estão, enfim, eu não tenho participado muito, então, mas acho que isso era assim um exemplo que a gente levava para tudo quanto é lugar. Eu lembro que a gente foi até em Brasília jogar uma vez, né? Que era a importância que tinha o futebol amador e principalmente os veteranos aqui na cidade. Então, tenho muito orgulho de ter feito um pouco dessa caminhada. Hoje eu brinquei quando eu estava vindo para cá, meu assessor perguntou qual é o tema que o senhor vai falar lá. Eu disse assim, vou falar sobre esporte. Como assim esporte? O Grêmio, o Inter? Não, vou falar da minha carreira esportiva. Pois é, interessante, né, essas colocações. Eu já tinha ideia, sabia que já tinhas participado anteriormente, mas muita gente achou que tu começou no veterano. Não, começou a te conhecer no veterano, porque na verdade tu começou no veterano. É que na verdade eu tive um período grande aí sem jogar, né? Eu jogava, enfim, depois eu acabei tendo um problema de joelho, eu fiz uma cirurgia de menisco, né? Isso lá nos 80 e poucos, por aí, 78 eu acho, 80, e acabei depois tendo muitos problemas no joelho esquerdo. E aí eu acho que eu parei assim, sem jogar mesmo, talvez uns 8, 9 anos, né? Aí depois eu fui voltando aos pouquinhos, no futebol de salão, uma brincadeira aqui, um joguinho ali. Jogava muito torneio no interior, né? Aqui em Dilermando, São José da Porteirinha, aqui em Caixa d'Água, ali em Sobradinho, vários lugares aqui no interior. E aí depois, quando surgiu a oportunidade, que eu não me lembro quem é que me convidou, não me lembro agora quem é que me convidou para mim jogar no veterano. Primeiro eu comecei no Imembuí, né? E comecei a gostar. Não foi o Cid? Acho que foi o Cid. Comecei a achar interessante, comecei a participar. Eu comecei nos 45 ainda, né? Foi. Nos 45, jogava o Pimenta, eu era um pouco da exceção, era um pouco mais velho. E depois, bom, eu acabei jogando nos 50, nos 55, enfim, eu parei depois lá no Montese. Mas eu joguei, se não me engano, 5 anos no Imembuí e eu acho que uns 5 anos no Montese, né? Então acho que foi uma experiência muito legal. Eu sempre coloco, acho que é importante para a história, né? A gente tinha aqui, sempre teve o Dores como um grande time, né? Um time muito forte, sempre foi muito respeitado. Naquela época era quase imbatível. Era quase imbatível, o Pelego era o grande goleador. Eu nunca vou esquecer que nós fomos... jogadores de Rosário, PC, Buião... Nós fomos jogar lá no campo das Dores, na verdade era uma semifinal, né? E eu lembro... Era a final, eram dois jogos finais. É verdade. Aí nós fomos jogar lá e todo mundo dizia, nós vamos tomar uma goleada lá, e olha que a gente teve sorte, ganhamos de 1-0, né? Um gol que eu nem sei como, fiz um gol de esquerda na gaveta do goleiro. Tu disparou no meio de campo, me lembro bem, foi bem na minha frente, você disparou no meio de campo, passou pelo lateral, o zagueiro achou que tu ia cruzar, tu continuou na diagonal, na direção do gol e bateu no gol. Cruzado lá na gaveta. E era nada mais, nada menos que o goleiro Toco. É verdade, não era nada mesmo, eu lembro disso. Então a gente acabou ganhando de 1-0, que foi uma surpresa para todo mundo. Lamentavelmente depois acabamos perdendo de 2-1, né? No Imembuí depois. Mas foi assim, nunca vou esquecer desse episódio, né? E tantos outros, né? Eu lembro que uma vez, eu acho que tu era nosso treinador,
nós estávamos jogando no São Paulo, né? E eu lembro que nós estávamos perdendo o jogo no final, assim, e duas lançamentos que não tinha como, eu não sei como é que eu corri tanto, consegui pegar aquela bola e fiz 2 gols na velocidade, ganhamos o jogo, viramos no finalzinho do jogo, né? Então, histórias legais, assim, eu acho que o futebol para mim, que eu digo aqui, do jeito que a gente fez aqui na Várzea, futebol amador, ele foi uma extraordinária escola do ponto de vista de disciplina, do ponto de vista de saber conviver com as pessoas, de relação. Para a saúde mental não tem nada igual, viu? Eu acho que o esporte, o futebol, a prática do futebol, não só o futebol, mas o futebol enquanto um todo, mas também vários tipos de esporte, para a saúde mental de qualquer idade, me parece que talvez seja uma das grandes questões que, aliás, deveriam todas as autoridades continuar investindo muito no esporte, na cultura. São questões que tiram, no meu ponto de vista, o foco dos problemas, da dificuldade, trazem, né, para esse cenário uma outra realidade. Eu acho que dentro do possível, como aqui fui prefeito de Santa Maria, fiz o máximo que eu pude também para ajudar, para colaborar. Não só joguei todo o tempo, né, os 8 anos de prefeito eu joguei nos times de veterano, mas também nós tivemos muitas políticas importantes de parceria, de ajuda, pagamento de arbitragem, várias questões que a gente participou, assim como também criamos o PROESP, que foi um projeto importante de que hoje muita gente, né, tem conseguido utilizar esse programa, que é importante para incentivar o esporte amador. Então, estou muito feliz, e você foi um dos grandes culpados disso, viu? Porque sempre me incentivou muito e sempre compreendi também quando eu tinha que ficar na reserva, que tinha que melhorar as condições, mas eu acho que foi uma coisa muito legal. Você falou, inclusive, antes de fora do ar, nós tivemos aqui um grande parceiro também, que nós jogávamos junto lá no Montese, que era o nosso juiz, né, que é o Ulisses Lousada. A gente brincava que, alguns brincavam conosco que eles não batiam tanto em nós porque era um juiz, era o prefeito. Outras vezes os caras me davam porretadas, os caras diziam assim, tu cobrou demais de IPTU do cara. Então era uma brincadeira saudável, mas acho que valia a pena. Então eu tenho muita saudade daquele período, e que bom que você tem um programa aqui que trata desse tema e que rememora um pouco essas coisas que foram tão importantes para a vida de todos nós. Sabe, Valdeci, você falou só da importância do esporte para você, mas eu também quero dizer uma coisa. Muita gente ainda fala até hoje, sabe, da importância da tua participação como o prefeito. Chegava lá, tirava a roupa de prefeito e passava a ser um desportista. E o pessoal se sentia importante, porque sabia que tu estava lado a lado com eles, sendo um atleta ali, um desportista, e sabia conduzir a coisa daquela maneira. Nunca eu te vi cobrar ninguém por nada por ser o prefeito. Não, aliás, eu acho que tem 2 episódios, Tess, que eu acho que é importante. O primeiro é esse: todas as vezes que eu fui jogar, tanto no Imembuí quanto no Montese, eu sempre falava para o pessoal e para o grupo ali, de que a partir do momento que eu botasse meu pé lá, eu tinha que ser tratado, e a minha relação era rigorosamente igual com qualquer outro. Eu era mais um corredor de futebol nas tardes de sábado, que eu estava lá também para exercitar isso que era tão importante. Eu acho que isso foi muito positivo. Nunca tive nenhum tipo de problema, né? Nada, nunca fui cobrado também de qualquer situação, porque eu era prefeito, da mesma forma que eu tinha essa compreensão com todos me tratavam também como que eu fosse mais um do grupo. Eu acho que isso era muito importante. Isso aconteceu muito também quando eu fiz o vestibular. Eu era prefeito, fiz o vestibular da História aqui na Unifra, e no primeiro dia que eu fui na faculdade, reuniram todos os alunos, professor, apresentação de turma, e o pessoal dizia, que alegria ter aqui o prefeito da cidade. Eu pedi a palavra e disse o seguinte: eu só continuarei vindo na faculdade se a partir do momento que eu entrar naquela porta lá, todo mundo me tratar como qualquer um outro colega de faculdade, sem deixar para fora, lá na rua, o nome prefeito. E eu fiquei todo o tempo lá, sem nunca também ter nenhum tipo de dificuldade, porque eu acho que aí não pode misturar as coisas, apesar de não tem como não ser um prefeito, mas ali dentro, assim como lá no campo de futebol, eu era mais um jogador, mais um atleta, mais um companheiro, mais um parceiro, que também vibrava, que também batia, que também levava porretada dentro do processo, que é isso que acontece, no bom sentido, ou seja, bem disputado o futebol, e o futebol amador Santa Maria sempre foi muito, muito acirrado, mas também muita gente boa, né, passou por esses campos aí. Eu acho que todos nós recordamos muito isso com muita alegria, com muita saudade, até diria. E um fato que deve ser ressaltado, assim, aqui, ó, você nunca usou nada
da prefeitura para te deslocar para o jogo, para utilizar, para ir jogar qualquer coisa. Não. Eu me lembro, porque eu tinha uma Brasília branca, eu te dava carona de Brasília. Minha mulher dizia para mim assim: tu não tem vergonha de carregar o prefeito dentro da tua Brasília? Digo, não, mas eu acho que que tu morava perto da... eu acho que isso era importante, porque na verdade no momento que eu saio de casa para praticar o esporte, eu tinha que, na verdade, estar fazendo uma coisa particular minha, né? E acho que isso é uma coisa que eu até hoje mesmo como presidente da Assembleia, que é legítimo, tem uma estrutura grande, se tu quiser, eu faço um esforço enorme, Tess, eu ando no limite nas coisas mais importantes, eu vou com um carro da Assembleia ou com uma equipe da Assembleia. A ampla maioria das minhas agendas, eu uso o meu carro e a minha assessoria local, entendeu? A ida e vinda para Porto Alegre todos os dias, agora mesmo depois eu vou para Porto Alegre, eu estou indo com o meu carro, vou e volto com o meu carro. Quando tem um evento mais oficial, bom, aí é uma coisa mais oficial, mas a maioria das agendas que eu faço pelo interior afora, a maioria eu tenho feito um esforço para fazer com o meu carro, porque eu acho que não tem que se aproveitar de uma situação, porque tem uma estrutura. Logicamente que quando for necessário vai ser usado, mas não pode se exagerar e além daquilo que, no meu ponto de vista, é uma questão de consciência também, de usar os espaços públicos para o bem pessoal. Isso não é certo, para o bem público sim. Bom, uma coisa, também um detalhe, o Valdir, todo mundo sabe, nosso presidente aqui da Câmara, ele é um apaixonado pela bocha. Tu sempre jogou só futebol ou também deu uma praticadinha em outros esportes? Não, eu prioritariamente sempre gostei muito de futebol, né? Inclusive lá, quando era bem piá ainda, não era fácil no final de semana, que meu pai puxava muito nós na lavoura, né? E a gente fazia um esforço enorme para ver se de repente no sábado, no domingo ele deixava nós jogar um futebol, e não era sempre, né? Então tu não imagina o quanto era de dificuldade. Então a gente negociava, trabalhava moda louco, das 7 da manhã até a noite, direto na semana, para poder no final de semana o pai deixar tu ir jogar futebol, porque naquela época, né, Tess, com 17 anos de idade, a gente tinha que pedir pro pai ou pra mãe se dava para ir jogar futebol. E se dizia não, era não, entendeu? Então, mas isso sempre digo, acho que foi importante, também foi um aprendizado muito grande, e tanto eu quanto o Valdir a gente tinha a mesma coisa, mas muito pouco. Lá, de vez em quando, eu até jogava uma bocha. Hoje ainda, quando dá uma brincadeirinha aqui a cada 6 meses, eu ainda jogo bocha. Eu nunca vou esquecer que aqui no Distrito da Palma, né, tem uma canchinha de bocha ali de uma companheira nossa ali, que é irmã do companheiro Luciano Guerra, né? E a gente faz algumas confraternização lá e a gente fica durante a tarde jogando essa bocha. Eu nunca me esqueci que há uns 2 anos atrás, não antes da pandemia, uns 3 anos atrás, nós fomos fazer uma confraternização e eu brinquei, a bocha estava lá quase no final da cancha, lá do balinho, eu disse pro Thiago Machado, nosso jornalista, grava essa que eu vou trocar. Mas eu disse, imagina, e não é que eu dei uma bochada que eu deixei cravado, né? E gravaram, aquilo viralizou, deu mais de 200 mil visualizações, aquela bochada que eu dei lá. Mas eu acho que é a única vez que eu fiz isso. Não, mas eu gosto muito de jogar, brincar, pontear, assim, eu gosto, de vez em quando eu posso. Mas aí tu já vai ficando com a idade chegando, a coluna já não ajuda muito mais. Mas o Valdir é bom, inclusive, ele se esforça bastante, mas não tenho dúvida, entre qualquer tipo de esporte, o futebol, 98% sempre foi o futebol. Deputado Valdecir, eu sei que aqui em Santa Maria ficaram muitas sementes plantadas, desde aquela época que praticava os esportes e encarava os esportes, algumas frutificaram, outras mataram, sabe que isso existe, né, infelizmente, e coisas boas ficaram. Agora, a nível de Estado, assim, na Assembleia ou acompanhando mesmo o Executivo Estadual, o que tu acredita que falta para a gente poder fazer assim, um trabalho, principalmente na base, voltar a um trabalho escolar, que é o que vocês faziam muito, né, na época, dali gerou muita gente que até hoje pratica esportes. Por que o pessoal não vê que é por ali o caminho, né, que é tão fácil de ver, deputado? Eu acho que falta prioridade, né, política. Na verdade, as pessoas, na verdade, não tem muita disposição de fazer política de inclusão social. Essa é a grande realidade. Até essa semana eu falava com um grupo de professores e a gente estava lembrando, por exemplo, do nosso projeto Segundo Tempo, né? Nós tínhamos um projeto Segundo Tempo aqui na cidade que atendia 4.000 crianças, entendeu? 4.000 crianças, nós tínhamos várias outras políticas importantes, esporte, a questão do judô, várias outras, tudo isso é muito importante para agregar. Agora, para isso tem que ter prioridade, tem que ter disposição,
Eu vejo hoje com muita tristeza a quantidade de escolas abandonadas, as quadras atiradas, aonde sequer tem uma quadra coberta para que os alunos possam sequer exercer a educação física. Então isso é muito lamentável. Isso faz parte, logicamente, de uma visão de desmonte da coisa pública, de falta de compromisso. Eu vou pegar um exemplo. A semana passada eu estive no município de Porto Xavier, né, que é o município da divisa do Rio Uruguai. Cara, um CIEP sensacional, um enorme de uma escola, com muitos alunos. Só que há 4 anos atrás veio um vendaval e uma chuva de granizo que acabou com o telhado do ginásio. Faz 4 anos, está até hoje rigorosamente igual. Eu fui lá no dia de chuva, água correndo, aguaceiro, aqui um enorme de uma estrutura sendo apodrecida pelo descaso, entendeu? Inclusive essa é uma causa que eu estou assumindo, que estou pegando, vou cobrar do governo, mas assim, eu estou falando como exemplo, quantas faltas de possibilidade, de alternativa. Claro que nós também não fomos perfeitos, faltou muita coisa, mas nós fizemos muitas ações na questão das quadras. Eu lembro várias questões, a própria questão do quanto nós ampliamos, a própria questão do CDM, dos espaços que a gente criou, o Guarani Atlântico, que foi uma grande conquista daquela região Oreco, norte. Na época era o Oreco, assim, que não tinha praticamente nada, fizemos toda aquela parte do Oreco, praças que a gente acabou constituindo, pista de caminhada, pista de skate, né? Então, acho que a gente tentou, com todas as dificuldades, as próprias quadras do Parque Itaimbé, né, que nós reorganizamos todas elas, fazendo um torneio de futebol de areia, etc. Então, acho que a gente tentou fazer isso. E as escolas, principalmente, com muito apoio, nós tínhamos essa preocupação. Eu acho que a gente precisa retomar, viu, Tess? Claro que tem muita coisa, às vezes, mas a prioridade é que quando tu diz que a prioridade é não sei o quê, é uma forma, logicamente que tem que ter prioridade, mas quando tu diz que isso não é importante, é porque tu está, na verdade, tu está ignorando aquilo que é mais importante. Quando tu fala em saúde, quando tu fala em segurança pública, e se tu investir muito no esporte, no lazer, na cultura, tu pode estar diminuindo a quantidade de gente que vai ter que ter acesso à saúde e a própria questão da dificuldade que hoje tem em relação à própria questão da segurança pública. Quando tu coloca os meninos, as meninas, enfim, no local do esporte, tu diminui a possibilidade delas ir para a prostituição ou para a droga. Quer dizer, esse elemento tem que ser forte. Nós precisamos ter capacidade para isso e eu acho que a gente precisa trabalhar muito esse elemento da inclusão no esporte, da inclusão na cultura, da inclusão no lazer. As pessoas têm direito de também ter essas oportunidade. Nós, enquanto Assembleia, o meu slogan da gestão da Assembleia é menos indiferença e mais igualdade, em todos os sentidos. E principalmente na questão da cultura, a gente está investindo muito lá. Claro que o esporte é uma coisa mais difícil, porque não é exatamente direcionada a isso, mas a gente acha que a gente pode sim contribuir. Quero me colocar à disposição também em algumas coisas que a gente possa ajudar e colaborar. Eu volto a salientar, esporte, lazer e cultura salva a nossa juventude da droga e da violência. E eu acho que isso é fundamental. E quando eu falo da juventude, sem dizer que para o jovem, para o adulto, para o terceira idade, isso é muito importante. E quando tu está praticando, está fazendo isso, dando oportunidade, não como custo, mas como investimento, certamente tu está diminuindo o gasto com remédio, com médico, com exame. E eu sou o testemunho disso. Eu hoje estou com meus 60, quase 65 anos de idade, e se eu for ver meus exames de colesterol, triglicerídeo, é 100% bom, porque eu pratiquei muito o esporte, entendeu? E acho que isso é muito positivo, porque cabeça boa, ter cabeça, né, alto astral, pensar positivo, e o esporte proporciona, aliás, que tu possa fazer esse tipo de ter uma cabeça mais arejada. Eu acho que isso é muito positivo, Tess. Pode ter certeza, e eu quero, tomara que um dia a gente possa ajudar a construir outras formas também de prática do esporte para a nossa juventude, para nossas crianças. E eu sou testemunha dessa sua preocupação, talvez o senhor nem lembre. Eu era coordenador do ginásio Oreco, o senhor era deputado, na época o senhor utilizava o ginásio, e muitas vezes, mesmo o ginásio sendo administrado por um outro partido, muitas vezes o senhor chegou e me perguntou assim: precisa que a gente ajude alguma coisa, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para ajeitar? O senhor se oferecia como uma pessoa usuária ali e preocupada com o esporte. Então, eu realmente, desde aquela época, eu admiro muito essa sua ideia sobre o esporte, que demonstrava que acima do partido
o senhor usava o esporte. Sem dúvida, até há poucos dias atrás eu fiz uma reunião com o prefeito municipal e com o grupo do Projeto Futuro, que é um programa social extraordinário que tem aqui na cidade. Sei, conheço. Onde já teve 400 crianças também no projeto, e por falta de apoio e de espaço também diminuiu. O que a gente foi fazer no prefeito dessa? Não foi pedir um centavo. A gente foi lá ponderar o prefeito que garantisse, que construísse, que buscasse a possibilidade de que esse projeto social, da inclusão social de jovens mais vulneráveis, que as pessoas fazem voluntariamente, pudesse ter no mínimo 3 horários por semana só para treinar lá no CDM. Tem apenas um hoje, entendeu? E eu acho que isso tem que ser prioridade. Eu não vou nem aqui questionar os outros espaços que tem lá, mas tem vários espaços lá que não são para o projeto de inclusão, né? Que são projetos, inclusive, que as pessoas, as crianças, acabam pagando mensalidade para poder treinar, e eu não tenho nada contra isso, mas por que não ter um espaço maior para aqueles programas, para aqueles projetos sociais importantes? E esse projeto, chamado Projeto Futuro, eu acho isso um grande projeto. Eu acompanhei há poucos dias atrás a gurizada participando de um torneio aqui em Camobi, né, ali no Projeto Piacha, isso muito legal. Aqui dizer, do lado do prédio. Isso aqui me parece que é aquilo que me anima, entendeu? Eu tenho, dentro do possível, também dando um grande apoio ao professor Henrique Antonello, que é um cara que superou, inclusive, uma questão de saúde gravíssima, hoje está aí aglutinando toda essa meninada, a gurizada de Santa Maria, da região. Pode ter certeza que essa meninada aí não serão preocupação para os gestores. A preocupação é a falta de espaço para que essa meninada possa praticar esporte, ter entretenimento, que eu acho que isso é muito positivo. Sem dúvida. Deputado, sei que o senhor está com uma agenda, né? Tem que ir a Porto Alegre ainda, mas eu gostaria que deixasse uma mensagem para a gente, para os nossos desportivos, para os veteranos, principalmente, que nos assistem aí e que lhe acompanharam durante tanto tempo. Não, eu quero deixar uma mensagem de gratidão, na verdade, né? Pela amizade que eu construí, pelas relações que eu estabeleci, pelas aprendizado que a gente teve junto, e deixar um abraço aí para cada um e cada uma, parabenizar muito você e a TV Santa Maria, que eu tenho uma relação desde o início aqui com a TV Santa Maria, também por ter essa oportunidade, por ter esses espaços, né, que possam dialogar, que tu está aqui, na verdade, fazendo um processo que eu chamei assim de rememorar a caminhada de tantos aqui, né? Mas resgate da nossa memória. Resgatar a nossa memória, mas muito mais do que resgatar, eu acho que é nosso testemunho, meu, do Ulisses e tantos outros, é para incentivar aqueles que hoje, de repente, estão aí ociosos e tal. Vão praticar esporte, vão, né, para um campinho, vão colaborar, vão ajudar, reúne a gurizada, reúne os amigos, reúne os velhinhos aí, vão praticar esporte. O esporte com paixão, com amor, com carinho, solidariedade e um abraço bem dado, gente, vale mais do que muitas caixas de remédio. Um abraço a todos, muito obrigado, vida longa a todos nós aí. Muito obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.